Olá, aqui é o Everton e estou trazendo uma nova dica terapêutica. A dica terapêutica de hoje é um dos autores essenciais da astrologia, que todo estudante profissional deve conhecer extensamente. Ele foi um dos maiores astrólogos do Ocidente, sendo venerado por Henry Miller, Roberto Assagioli, entre outros. Estou falando de Daley Rudhyar. Daley Rudhyar, um dos maiores nomes da astrologia do século XX, pioneiro da astrologia transpessoal, foi, além de astrólogo humanista, um escritor e compositor nascido em Paris, mas erradicado nos Estados Unidos desde seus 22 anos de idade. Nascido Daniel Chenevier, em 23 de março de 1895, era um ariano com ascendente em Sagitário e lua em Aquário. Estudou música na Sorbonne, Universidade de Paris, onde se graduou aos 16 anos. Seus envolvimentos com a comunidade artística parisiense fomentaram suas buscas filosóficas e se encantou com o caráter cíclico da existência. Em novembro de 1916, sua música o levou para Nova York, onde realizou uma apresentação pela New York Metropolitan Opera. Nessa fase, conheceu Sasaki Hiroshi, um dos pioneiros do Zen nos Estados Unidos, que o introduziu no estudo da filosofia oriental e do ocultismo. De 1917 a 1919, viveu entre Nova York, Canadá e Filadélfia. Foi quando adotou o nome Rudhyar, um cognato de várias palavras em sânscrito, incluindo o nome do deus Rudra. Se muda para Los Angeles enquanto se aprofunda na teosofia. Em 1926, se naturalizou norte-americano. Em 1930, se casou com Marla Cotendo, secretária do teosofista Will Leviton Comfort, que o apresentou a Mark Edmund Jones. Jones foi seu grande professor de astrologia. Neste período, ele também estudava os escritos psicológicos de Carl Jung e percebeu as diversas relações entre a astrologia e a psicologia junguiana. Dessas relações entre astrologia e psicologia, Rudhyar constrói suas percepções primeiras e postula que os astros não causavam os efeitos na vida humana, mas eram imagens sincrônicas aos indivíduos. Os astros são representações de forças psicológicas que atuam nos indivíduos, mas não superavam o nosso livre-arbítrio em responder a essas forças. No início, chamou sua interpretação de astrologia harmônica. Depois a renomeou como astrologia humanista, tema do seu primeiro livro, A Astrologia da Personalidade, publicado em 1936. Uma amiga, a renomada teosofista Alice Bailey, que inventou o termo Nova Era, fomentou o desenvolvimento de sua abordagem astrológica e publicou seu livro em sua editora, Lucis Publishing. Durante 2 décadas, Rudhyar continuou a escrever e dar palestras sobre astrologia. Em 1969, fundou o Comitê Internacional de Astrologia Humanista, uma sociedade profissional que trabalharia no desenvolvimento de sua visão astrológica. Nessa fase, produziu vários livros e começou a absorver os insights da psicologia transpessoal, que se concentrava em explorar estados alterados de consciência. Em meados dos anos 70, supera sua astrologia humanista e evolui para o que denomina astrologia transpessoal. Nessa época, começa a refletir sobre o movimento da Nova Era e escreve vários livros sobre consciência planetária e filosofia da Nova Era. Morre em 13 de setembro de 1985, em São Francisco, na Califórnia. A maioria dos mais de 40 livros e centenas de artigos que produziu falam de astrologia e espiritualidade. Desde seu primeiro livro, A Astrologia da Personalidade, constrói sua reputação como um astrólogo brilhante, argumentando que a astrologia não é preditiva, mas produtora de intuições. Sua vasta obra e seus mais de 20 livros sobre astrologia traçaram suas aproximações definitivas com a psicologia, fundando a astrologia transpessoal. Desde meus primeiros estudos de astrologia, sua obra me fascinou. Como disse em outra dica terapêutica, quando me interesso por astrologia em 1984, não havia uma vasta bibliografia sobre o assunto. Foi somente no final de 1985, logo depois do falecimento de Rudhyar, quando ocorreu um congresso internacional de astrologia no Rio de Janeiro, que as editoras começaram a publicar livros de astrologia. A editora Pensamento publicou quase toda a obra de Rudhyar. Agora a super dica.
Vou destacar aqui 3 livros de Danny Rodier que mais me influenciaram. O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, A Astrologia da Personalidade. Nesse livro, Rodier demonstra as relações entre o simbolismo astrológico e a psicologia, em especial a psicologia analítica junguiana. Esse livro me apresentou os símbolos sabeus, e é uma nova visão de astrologia como um tipo de counseling, ou técnica de aconselhamento. O segundo livro de Rodier, mais importante para mim, foi o Tríptico Astrológico. Esse livro aqui. Nesse livro, Rodier apresenta a astrologia como um caminho iniciático, onde os signos, casas e astros representam estágios para a compreensão dessa totalidade. Cada um dos 12 dons e provas do ser humano são apresentados por um intelectual que destila astrologia, psicologia, filosofia e espiritualidade. Fascinante e fundamental para a compreensão e utilização dos conceitos astrológicos. O terceiro livro de Rodier, mais importante para mim, na minha formação, foi A Astrologia e a Psique Moderna. Sem dúvida, uma referência na construção de uma astrologia em completa conexão com as diversas abordagens psicológicas, como a psicologia analítica junguiana, o psicodrama de Jacob Moreno e a psicossíntese de Roberta Saggioli. Rodier considera aqui o self como uma chave astrológica para a construção de uma abordagem astropsicológica, como um tipo de psicologia integrada ou astrologia psicanalizada. Foi fundamental para eu entender o papel do astrólogo como um consultor da subjetividade, portanto, atuando como um terapeuta, que posteriormente passou a ser reconhecido, sindicalizado e legitimado como terapeuta holístico. E é por isso que recomendo meus alunos se sindicalizarem no SINT, o Sindicato dos Terapeutas, ou o SINATEM, um outro sindicato de terapeutas. Além desses 3 livros, vários outros livros de Danny Rodier foram importantes em minha formação como astrólogo. Destaco também O Ciclo de Lunação, maravilhoso. Um estudo astrológico dos complexos psicológicos, sensacional. A Prática da Astrologia, um manualzinho muito importante para quem quer começar a trabalhar com astrologia. A Astrologia Tradicional e a Astrologia Humanista, livro maravilhoso. Me apresentou aqui um modelo que depois eu desenvolvo como 7 tipos de mapa, sensacional. Uma mandala astrológica, um aprofundamento sobre os símbolos sabeus. Cada grau astrológico representa uma imagem de sabeu, e ele apresenta isso para a gente aqui, é sensacional também. As Casas Astrológicas, um livro maravilhoso em cima desse tema das casas astrológicas, os setores da nossa vida. E a Astrologia da Transformação, mais um livro naquela linha psicológica dele. Podemos perceber por essa vasta bibliografia o quão fundamental é esse autor. De fato, Danny Rodier é um autor fundamental para todo estudante de astrologia e todo astrólogo profissional. Suas obras são capitais para montarmos nossa biblioteca astrológica. Esse autor é um dos astrólogos essenciais para a astrologia, fundador da astrologia transpessoal, portanto, um dos pioneiros em atuar com a astrologia como uma técnica de consultoria, que depois passou a integrar as terapias holísticas. Vamos conhecer cada vez mais sobre as diversas terapias holísticas aqui no nosso canal. Segue a gente no YouTube e não esquece de acionar o sininho para acompanhar nossos vídeos. Um grande abraço a todos e muito obrigado!